Foram 3 anos e meio sem chuva, e durante todo esse tempo Elias orou incansavelmente pelo povo e ele pediu ao Senhor para que amolecesse o coração dos homens, mulheres, dos velhos e das crianças. Ele pediu para que Deus usasse de misericórdia para com seus filhos, porque eles estavam perdidos, secos por dentro e esturricados espiritualmente. Mas a Bíblia diz que o povo não se arrependeu mesmo secando de sede. E então Deus decide revelar seu poder de forma estrondosa para deixar bem claro àquele povinho cabeça dura quem é que de fato estava no controle. E naquele mesmo encontro onde Elias dá uma raquetada em Acabe, ele aproveita para dizer ao rei que convoque todo Israel para um confronto entre a verdade e o engano no topo do Monte Carmelo. O duelo seria entre os adoradores de Baal e seus profetas e os de Deus de Israel e seu Elias. Lá do alto do Carmelo era possível ver todos os belos santuários erigidos em meio à natureza para a adoração dos Baalins, os deuses quinquilharia de Jezabel. Em contraste, ali, naquele monte, ainda restavam algumas pedras amontoadas do que um dia fora o altar do Deus verdadeiro. Então Elias propõe que 2 bezerros sejam trazidos. Ele deixa que os profetas de Baal escolham entre os 2 bezerros. Os bezerros deveriam ser sacrificados e colocados sobre o altar. O Deus que consumisse a oferta com fogo, atendendo aos clamores e petições dos profetas, este seria declarado o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal começaram o seu ofício logo cedo. Eles seguiram o protocolo do sacrifício e começaram seu ritual terrível e espantoso. Gritos, uivos, berros, pulos, danças e até cortes em seus próprios corpos. Eu imagino que foi algo assustador. Imagine 850 homens invocando e suplicando por uma manifestação do coisa ruim. Credo, deve ter sido apavorante. Do outro lado estava Elias, tranquilo, e ele observava sozinho o estapafúrdio ritual. Os homens clamavam e choravam, gritavam e nada acontecia. O dia passou e a tarde caiu. E era a hora do sacrifício da tarde. Então Elias diz: "Pois bem, acho que o Deus de vocês está dormindo, ou de repente ele está ocupado com alguma coisa mais importante. Vai ver, ele saiu de férias e esqueceu de avisar vocês. E pelo visto, ele não vai se manifestar hoje. Portanto, game over para vocês. É chegada a minha hora de entrar em campo." E a cena a seguir me emociona, pois ela me mostra o profeta de Deus que se abaixa sozinho e começa a levantar as pedras derrubadas do altar do Senhor. E ele reconstrói aquele altar com 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. E ele sacrifica sobre o altar o holocausto. E então Elias ora a Jeová, o Todo-Poderoso, como se o Eterno estivesse ali, junto dele. Elias conversa com Deus e ele diz: "Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que fique claro de hoje em diante que Tu és Deus em Israel e que eu sou apenas o Teu servo. E que tudo o que eu fiz foi conforme Tu me ordenaste. Responde-me, Senhor," ele continuou. "Responde-me para que este povo ele saiba que Tu és Senhor, que Tu és Deus e que fostes Tu que fizeste retroceder o coração deles. É a Tua voz que os chama de volta." E Elias mal termina de falar e as chamas começam a descer do céu. E a Bíblia diz que o fogo consumiu o altar, encharcado de água, e queimou as pedras e lambeu a água que estava acumulada ao redor do altar. E agora o povo, que ainda estava em estado de choque, cai de joelhos e põe o rosto em terra e diz: "O Senhor é Deus, o Senhor é Deus." Isso me arrepia muito. A Bíblia diz que isso vai acontecer de novo. Um dia toda a língua professará que o Senhor é Deus. Agora a pergunta que eu me faço é: será que eu teria a fé, a coragem, a humildade de Elias para me levantar ainda que sozinha como testemunha do Deus de Israel? Agora é o tempo de Elias. Os juízos de Deus vão se cumprir e é o meu dever, é o seu dever contar isso ao povo para que eles se arrependam dos seus caminhos e voltem para o Senhor. Naquele dia o povo foi poupado, mas os profetas de Baal não. Todos foram mortos à espada. Tomara que no último dia, quando o Senhor estiver de pé diante do seu trono, você e eu estejamos entre os que não apenas dizem o Senhor é Deus, e sim, este é o Deus a quem aguardávamos.